Amados irmãos e amadas irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todos e todas. Nós estamos juntos através da internet para prestar nosso culto a Deus nesta noite de domingo, 24 de maio de 2020. Este é um momento especial para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. Também neste momento está ocorrendo o culto presencial na igreja. Queridos e queridas, nós louvamos, bendizemos, exaltamos ao Senhor por esta oportunidade. Você que está na sua casa, prepare, fique atento e atenta. Você que me assiste, prepare também a sua Bíblia, que nós vamos meditar na palavra daqui a pouquinho. Eu quero orar com você e consagrar este momento ao Senhor nosso Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos, te adoramos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade, ó Pai, é acima dos céus, porque a sua misericórdia permeia toda a terra, porque a tua bondade nos acompanha nesse dia. Muito obrigado, meu Pai, por esta hora em que nos reunimos, ó Pai, em torno da tua palavra para prestar esse culto. Que o Senhor receba esse culto em teu altar, através do sacrifício de Jesus, nos dê dignidade para permanecermos na tua presença, nos dê, Senhor, o perdão de toda a nossa imperfeição, de toda a nossa falha humana, transmita graça aos nossos corações e, ó Deus, que o seu nome seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado e engrandecido neste momento por cada um, Senhor, e em todo lugar também onde a igreja se reúne, Pai. A Igreja Presbiteriana da Paz ali reunida no culto presencial, as demais igrejas do Senhor unidas num só propósito, que o Senhor visite teu povo, abençoe teu povo, glorifique o teu nome agora e para todo sempre. Assim nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Você que está comigo pode dizer amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você já pegou a sua Bíblia, abra comigo em Filipenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos e logo após teremos um hino maravilhoso da palavra do nosso Deus, baseado na palavra do nosso Deus, do nosso inário, novo cântico, para juntos cantarmos a verdade bíblica. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você recebe essa palavra como uma palavra de Deus? Você pode dizer amém, confirmando? Glórias ao Senhor. Vamos agora então, queridos e queridas, cantar um hino do nosso inário Novo Cântico, o inário usado pela Igreja Presbiteriana. Esse hino é no nosso inário de número 52, tem por título Glória e Coroação. E ele fala para que nós estejamos adorando o nome de Jesus. Cante aí na sua casa, cante onde você estiver agora, para a glória do nosso Deus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com ao grande autor
vencedor, con gloria, 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 con gloria coroai. Raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vins grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Depois de cantarmos esse belo hino, maravilhoso hino da palavra do nosso Deus, eu convido você para a meditação, a pregação da palavra dessa noite. Eu convido você para abrir a Bíblia Sagrada em Tiago. Tiago, a epístola, né, escrita por Tiago no Novo Testamento. Você pode abrir aí, você pode ir em Apocalipse, voltar algumas páginas para chegar mais rápido. Tiago está aí imediatamente antes de Pedro. Tiago, capítulo 5, apenas um versículo nesse livro de Tiago, e depois nós vamos mencionar outro versículo e pedir a você para abrir um livro precioso da palavra do nosso Deus. Tiago, capítulo 5, você já localizou? Então acompanhe comigo. Eis que temos por felizes, o versículo 11, Tiago 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvidos da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Repetindo, Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Agora eu quero pedir você, meu irmão, minha irmã, que conservando essa palavra no coração, abra a sua Bíblia no livro de Jó. Nós veremos a história de Jó, um resumo bíblico da história de Jó, né? Um livro preciosíssimo, como nós mencionamos, que tem 42 capítulos, traz aí diálogos, né, maravilhosos a respeito ali daquele momento que Jó enfrenta, né, da sua grande provação, que serve também de base para esta afirmação que o apóstolo Tiago faz aí de uma vitória muito grande através da perseverança. Então, eu quero que você abra o livro de Jó, capítulo 1, antes do livro de Salmos, aí você o encontra, e deixa a Bíblia aberta nesse livro de Jó. Nós estaremos aproveitando algumas passagens, alguns versículos específicos, que você vai poder folhear a sua Bíblia e vai também, né, ler juntamente comigo. Mas, meu irmão, minha irmã, a nossa pregação de hoje tem por tema certezas bíblicas obtidas com a história do crente Jó. Você pode repetir comigo? Certezas bíblicas obtidas com a história do crente Jó. Meu irmão, minha irmã, Jó, a Bíblia fala em Jó capítulo 1, versículo 8, que ele era um homem temente a Deus. Leia comigo aí. O Senhor pergunta a Satanás, o adversário: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando você vê esse livro de Jó, você deve lembrar que este livro é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Ele relata a história desse patriarca que viveu antes da migração de Abraão à Palestina. Tanto Jó como Melquisedeque viveram separados do pacto de Israel e, no entanto, eles adoravam, sacrificavam e viviam uma vida de temor ao Senhor, apesar de não terem o privilégio da promessa de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, esse comentário dos nossos estudiosos bíblicos mostra aí para nós que esse livro
claramente faz parte do cânon da Bíblia, e esse livro é uma história real e é uma história que serve de muito exemplo para nós, que nos dá muitas certezas meditando na história desse homem. A própria palavra, Deus testemunha sobre isso, diz que Jó era um homem sincero, íntegro, um homem reto, um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra sincero, traduzida do hebraico, é basicamente tama, que quer dizer um homem completo, realizado. Mostra que Jó não era maldizente, ele era agradecido ao Senhor. Era um homem que vivia de uma maneira íntegra, uma maneira transparente perante Deus. O homem reto também quer dizer que ele era um homem que procurava ser justo, ser equilibrado, que não se dobrava com as ofertas, do inimigo, as ofertas também da sociedade ao seu redor, para mudar o seu caráter. E mostra que Jó, homem temente a Deus, também era alguém que se desviava do mal, ou procurava desviar do mal. Ele tinha temor ao Senhor, não era um medo, um pavor de Deus, mas um temor em saber que Deus é Senhor, que Deus tem os seus mandamentos, que Deus tem os seus preceitos. E Jó se desviava do mal por causa disso. Essa palavra quer dizer uma pessoa que foge até mesmo da aparência do mal. No livro baseado na vida de Jó, temos essa colocação dos estudiosos, que ele é antes mesmo da lei de Moisés, dos escritos proféticos, dos evangelhos, e ele apresenta uma amostragem já das grandes realidades espirituais que deram ao patriarca Jó certezas da fé e da salvação. Vamos ver algumas dessas certezas que nós precisamos também atentar nesse nosso tempo, no tempo que se chama hoje. Você e eu estamos inseridos num contexto de uma pandemia, nós estamos certamente passando por lutas, provações, tribulações, preocupações, ansiedade de alguma maneira. Mas o livro de Jó mostra um homem que sofre bastante. E a realidade primeira que eu quero meditar e considerar aqui é a realidade do mundo espiritual e da sua influência no mundo visível. A palavra fala para nós isso. Há um mundo espiritual que nos cerca, nós não estamos vendo, mas este mundo espiritual influencia no mundo visível. Lá em Colossenses capítulo 1, Novo Testamento, na própria palavra, diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele. Dele quem? Jesus, e para ele. A Bíblia, portanto, refere-se aos seres espirituais criados por Deus com diferentes termos, com diferentes classificações. Chama-os de espíritos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, o exército do Senhor, o exército do céu, a milícia celestial, poderes, principados, potestades, forças espirituais nas regiões celestes e também outros adjetivos. Todos esses criados por Deus num só tempo e como criaturas criados por Deus, eles estão submissos ao seu Criador. Lá em Neemias, olha comigo Neemias capítulo 9, versículo 6, é um pouco antes de Jó, não precisa nem abrir agora, mas escute comigo essa palavra. Neemias, ele declara profeticamente ali na sua escrita: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O exército dos céus adora ao Senhor, o nosso Criador. É claro, os seres espirituais não receberam um corpo físico, não possuem carne e sangue, e podem se locomover facilmente para qualquer lugar do universo. Eles não são onipresentes, não podem estar em todo lugar, em todo tempo, como Deus está em todo lugar, em todo tempo. Eles só podem estar em um lugar de cada vez. Em algumas passagens bíblicas aparecem as pessoas, esses seres espirituais, aparecem as pessoas em forma de seres humanos e também em forma alada, com asas, como tochas de fogo. Deus, a palavra mostra, os criou para amá-lo e para servi-lo. Eles pertencem a Deus, estão prontos a fazer qualquer coisa que Deus ordenar. Deus lhes criou também com liberdade de escolha. Deus é perfeito, Ele é santo, Ele criou seres espirituais perfeitos e santos com grande sabedoria, com grande poder, com grande habilidade, com grande força.
E a palavra diz que o seu número é incontável para nós. Apocalipse capítulo 5, numa visão ali do apóstolo João, ele declara que o número dos seres que ele via ali eram de milhões e milhares de milhares, ou seja, incontáveis para nós. Segundo o entendimento geral, um dos anjos de Deus se rebelou porque quis ser adorado como Deus. E nesta rebelião, ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos que simpatizaram-se com sua causa e com ele se ajuntou. Este anjo caído torna-se inimigo de Deus e de toda a sua criação, chefiando uma grande quantidade de anjos caídos, chamados a partir de então de espíritos maus, demônios, espíritos das trevas, espíritos imundos, espíritos malignos, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse inimigo age oprimindo pessoas, estimulando o sistema de vida humana para ser agente do mal contra o próprio ser humano e contra toda a criação de Deus, visando destruir o que Deus criou de belo e de bom. Esse inimigo possui, às vezes, com permissão da parte de Deus, e não entendemos essa soberania plenamente, mas Deus é soberano sobre tudo e todos. Então esse inimigo, às vezes, possui o corpo e a mente de pessoas e as usa para seus intentos malignos. Esta é a realidade espiritual que o livro de Jó nos mostra. O inimigo indo até Deus e desafiando Deus a respeito de Jó. Ele diz para Deus que Jó, ele tinha tudo, por isso que ele amava a Deus, por isso que ele adorava a Deus. Mas vamos passar para outra realidade. A realidade do pecado que habita em nós e que precisa ser justificado, mortificado e que também nos levará à morte e carece da ressurreição, da vida eterna, senão haverá uma condenação eterna. Então a realidade do pecado que habita em nós e precisa ser tratado, justificado, mortificado e pelo final satisfeito perante Deus com um preço pago de sangue por Jesus. Jó, a Bíblia fala, vivia em temor a Deus, procurava não pecar. Jó, em temor, sacrificava por si mesmo e pelos seus filhos. Jó, a Bíblia mostra, tinha a fé que justifica e procurava obedecer aos preceitos do Senhor em sua geração. Paulo, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma que ele nem mesmo compreendia o seu modo de ser. Ele tem no seu homem interior um consentimento com a lei que é boa e uma predisposição para fazer a vontade de Deus, mas na sua carne, no seu próprio corpo, habita o pecado e há uma guerra entre a vontade de fazer a vontade de Deus e a vontade de fazer a vontade dele mesmo, da sua carne, ou seja, pecar. E ele chega a classificar a si mesmo como miserável homem que eu sou, ou desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele finaliza o capítulo 7, versículo 5 de Romanos, esse trecho pelo menos, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu continuo sendo escravo da lei do pecado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 13, nessa epístola maravilhosa, ele escreveu, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E ainda o mesmo apóstolo Paulo, preocupado muito com essa questão que ele vivenciava e também enxergava claramente na vida de cada servo, cada serva de Deus, ele declara aos Gálatas que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito, para que um não venha a prevalecer. E, infelizmente o Espírito Santo não prevalece 100% na nossa vida, porque nossa carne luta, resiste. As obras da carne, a Bíblia fala, trazem condenação. Dar lugar ao Espírito produzirá frutos que nos justificam e nos salvam. Jó, ele era um homem, um ser humano que lutava contra o pecado. A realidade humana é bem expressa nisso. Ele tinha consciência que ainda que fosse um homem íntegro, um homem reto, um homem temente, um homem que se desviava do mal, ele era pecador. Por isso, ele apresentava a Deus sacrifícios segundo a prescrição que Deus lhe dera, por ele próprio e também para santificar os seus filhos, santificar a sua casa, santificar a sua esposa, santificar a sua família. E é isso que nós devemos pensar, meu irmão, minha irmã. Não há, meu irmão, minha irmã, um fim da vida quando nós partirmos daqui.
Pelo contrário, a Bíblia diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e todos nós lá receberemos o destino da nossa alma. A palavra fala que aqueles que estiverem no Senhor, que crerem verdadeiramente, serão salvos, terão a vida eterna. Porém, aqueles que não obedeceram, que não se renderam a Ele, serão condenados ao sofrimento, ao horror, ao pavor, ao gemer eterno, afastados da presença de Deus, junto com esse adversário que nós mencionamos e os seus demônios. Mas nesse livro de Jó, ele, ainda que fale do pecado, ainda que fale das consequências, ele mostra um contexto de doença, de grande tribulação na vida desse servo de Deus. Ele fala também da esperança. Há um versículo em Jó muito maravilhoso que fala da esperança, quando ele diz que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele fala dele próprio como alguém que verá o Senhor em sua própria carne, ou seja, ele sabe que naquele contexto que ele vivenciava, ele poderia até morrer daí a pouquinho, mas que um dia ele encontraria a si mesmo com o Senhor, ele encontraria com o nosso Deus, ele encontraria com aquele que era o seu Redentor e estaria para sempre com Ele, na sua presença, desfrutando da glória eterna. Então Jó nos ensina isso, realidade do pecado, do sofrimento, a realidade também, meu irmão, minha irmã, da justificação pela fé, a realidade de uma vida eterna na presença de Deus, que é a nossa esperança. Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Mas Jó também mostra, meu irmão, minha irmã, algo importante para mim e para você nesse tempo. E em todo o tempo, porque nós não podemos esquecer do que Jesus afirmou para nós a respeito das aflições. Mas o livro de Jó nos mostra a realidade do sofrimento e das provações, mesmo para aqueles que estão em Cristo. Mesmo para aqueles que estão em Cristo. Pensa bem, a realidade do sofrimento e das provações, mesmo para mim e para você que estamos no Senhor. A Bíblia diz que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado do ser humano. Hoje, a natureza geme por causa do pecado. Os filhos de Deus gemem por causa do pecado. O próprio Espírito Santo geme intercedendo por nós. O sofrimento é variado, atinge a todos. Há sofrimento físico, há ali também a dor amortecida, a dor aguda, a dor que causa sofrimento grande ou menor. Mas há muitas formas de sofrimento que não se irradiam da dor física. O sofrimento de Jó foi complexo, meu irmão, minha irmã. Se você parar para pensar, muitas pessoas falam que estão sofrendo igual a Jó. E isso é uma falácia, porque o sofrimento de Jó foi complexo. O sofrimento de Jó abrangeu a mente, as emoções, o físico. Jó sofreu muito no seu psicológico por 4 notícias terríveis que ele recebeu, uma atrás da outra. Pare e pensa comigo. Primeiro, vem o único servo que sobrou para dar a notícia a Jó que os sabeus vieram e mataram todos os seus servos e levaram as 500 juntas de boi e as 500 jumentas que estavam ao seu serviço. Jó recebe essa notícia. É certo que isso causa pavor, um sofrimento, uma preocupação na vida de Jó por um ataque tão grande do inimigo contra ele. Depois veio outro servo que, o único que sobrou dentre os que cuidavam das 7.000 ovelhas e estavam ali tirando leite, tosquiando essas ovelhas, e esse único servo que sobrou vem informar a Jó que um fogo do céu desceu sobre a terra onde eles estavam e consumiu todo o rebanho e também todos os empregados de Jó. E depois vem o outro servo, que sobre todos aqueles que estavam cuidando dos camelos de Jó, foi o único que sobrou. E a Bíblia mostra que Jó tinha 3.000 camelos, então esse servo, o único que sobrou, vem informar a Jó que os caldeus chegaram divididos em 3 bandos, deram sobre eles, mataram todos os servos e levaram todos os camelos que Deus havia concedido a Jó. Imagina, meu irmão, minha irmã, uma notícia dessa atrás da outra. O sofrimento físico, o sofrimento emocional, psicológico, mental, a preocupação que vem sobre a vida do servo. Mas o pior ainda, a quarta, a terrível notícia de que um grande vento veio do deserto e deu nos 4 cantos da casa onde estavam reunidos os filhos de Jó, celebrando o aniversário de uns dos outros. E a Bíblia diz ali que aquela casa caiu, ruiu, eles estavam comendo, bebendo alegremente, e o vento derruba a casa e mata todos os filhos de Jó de uma só vez, juntamente com os que estavam na casa, e só sobrou uma pessoa para vir dar essa notícia. Como você ficaria
ouvindo essas notícias uma atrás da outra de perda material, de perigo quanto à vida física e agora a grande perda emocional de ter a vida dos seus filhos todas ceifadas de uma só vez. Que o Senhor nos livre desse mal e eu penso que Deus não permitirá isso em nossas vidas. Por isso ninguém pode dizer que sofre igual a Jó. Mas Jó, ele tem uma atitude que nos chama a atenção. A realidade do sofrimento traz consolação para a vida desse servo. Ele se levanta, ele rasga o seu manto, ele rapa a cabeça, ele lança-se na terra, ele adora a Deus dizendo: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu partirei um dia. O Senhor me deu tudo que eu tinha, o Senhor me deu os filhos, o Senhor me deu os bens, o Senhor agora o tomou, foi Deus que permitiu. Ele sabia, meu irmão, que tudo que ele tinha não pertencia essencialmente, originalmente a ele, mas tudo pertencia a Deus. Se Deus lhe deu e se Deus agora permite que isso fosse levado, ele tem a atitude de dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer também nesse momento, nessa ocasião, nessa oportunidade que me ouve, por tudo que você tem passado, bendito seja o nome do Senhor. Declare comigo novamente: bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, e depois de tudo isso que nós falamos, vem a outra grande provação na vida de Jó. Outro grande sofrimento que ele enfrenta, depois de ter perdido os seus bens materiais, os seus filhos, ele agora é acometido de uma doença terrível, uma doença em sua pele, em sua própria carne, uma doença que eu já estudei um pouquinho, a afirmação médica, e é classificada, ou seria classificada hoje, como uma furunculose estafilocócica generalizada. Jó passa por isso. Imaginemos o tamanho do sofrimento de Jó, que nos serve como exemplo nesta noite. Imagina, meu irmão, minha irmã, após todas as perdas, ele agora enfrenta a doença que vem acompanhada de dor, de insônia, de medo, de ansiedade, de humilhação, de desprezo, de solidão. Todo o seu ser é impactado pelo sofrimento terrível, mas ele consegue ainda conservar o seu espírito íntegro e dizer para a sua desesperada esposa, que fala muito justificamente, ela fala para Jó entregar os pontos, para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Eu sempre penso na esposa de Jó com muitas atenuantes. Imagina uma mãe perder todos os seus filhos do dia para a noite, ela está muito afetada emocionalmente, ela fala: Jó, por que você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Põe fim a isso, Jó, porque não adianta, o sofrimento é muito grande. E Jó lhe responde e serve de um grande exemplo, porque parece-nos que aquela mulher acolhe a realidade. E quando o estado de Jó é restaurado, parece-nos que com ela mesmo Jó tem os novos filhos que Deus lhe concede. Não podemos afirmar com plena certeza, mas a Bíblia não fala que ela tenha perecido, que a esposa de Jó, que fala dessa maneira com ele, tenha perecido. Deus é bom, Deus é maravilhoso, misericordioso, e eu acho que aquela mulher eu considero assim, que aquela mulher foi salva juntamente com Jó, renovada juntamente com Jó ali na sua condição emocional. Jó responde a ela: você fala como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ô meu irmão, minha irmã, isso é tremendo. Muitas e muitas vezes temos recebido tanto bem de Deus, tantas bênçãos, tanta alegria, tanta graça, tanto alimento, tanta saúde, tantas coisas boas que a gente pode dar glória, e às vezes a gente dá glória e nem tanto quanto deveria dar glória. Mas quando vem uma luta, uma tribulação, uma provação, a gente começa a murmurar, nós começamos a reclamar, nós começamos a desprezar os bens, os benefícios que Deus nos deu. Então tenhamos temor. Jó serve desse exemplo para nós da realidade do sofrimento, que também não podem nos separar do amor de Deus. O sofrimento é real, a luta, a tribulação é real na vida do crente, mas isso não pode nos separar do amor de Deus, da presença do nosso Deus. Em tudo isso, a Bíblia diz que Jó não pecou com seus lábios. Em tudo isso, a Bíblia diz também, ou em meio a tudo isso, que Jó recebeu a visita de 3 grandes amigos de regiões diferentes, que, tendo ouvido os seus flagelos, vieram apressadamente vê-lo e consolá-lo. Eles chegaram ali na terra de Ur dos caldeus e a Bíblia diz que encontraram Jó no pó e na cinza, totalmente coberto de feridas, e esses seus próprios amigos ainda
o afligiram com longos discursos confrontativos em que acusaram Jó de pecado ou de não ter fé suficiente para mudar o seu estado. Então nós aprendemos com Jó que o sofrimento é realidade para o crente. Deus não nos poupa do sofrimento, só que Deus caminha conosco em meio ao sofrimento. Lembra disso? Ele não nos poupa, mas Ele está conosco. Outra realidade aqui do sofrimento de Jó é que Deus, Ele trabalha, meu irmão, minha irmã, nas circunstâncias da nossa vida, circunstâncias dolorosas, Ele canaliza para o bem, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra disso nas tribulações. E também mostra que Deus transforma circunstâncias adversas em benefício. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem, mesmo que a circunstância não mude. Deus, Ele nos dá a razão de alegria em meio ao sofrimento. Por isso nós podemos alegrar com as próprias tribulações, como diz a palavra em Romanos capítulo 5. Alegrar na justificação, alegrar nas bênçãos, mas alegrar também nas tribulações, porque elas produzem para nós a perseverança, a experiência e a esperança dia após dia na nossa vida. Então nós vemos aqui que o sofrimento na vida de Jó foi para provar e não para destruir. Quem sabe você está enfrentando luta neste momento, quem sabe esse tem sido um tempo de grandes ansiedades, grandes preocupações, que você acha que está sofrendo muito. Olha, meu irmão, minha irmã, alegre-se em Deus, alegre-se com a realidade bíblica, porque Deus permite sofrimentos na vida dos seus servos, para quê? Provar a fé e para trazer aprovação para o servo e para a serva do Senhor. O fogo ardente é o fogo da fornalha. O cadinho, né, que purifica o metal. Você que gosta de assistir a respeito aí de coleta de ouro, tratamento de ouro, purificação de ouro, metais preciosos, você sabe que tudo precisa ser passado pelo fogo, o cadinho ali, né, o alto grau, para que seja purificado e permaneça aquela essência preciosa, caríssima, valiosa. Talvez Deus prova a sua vida nesse tempo, a nossa vida em qualquer tempo, para nos mostrar, mostrar a preciosidade da nossa vida perante Ele e também para que este mundo veja em nós motivo de glória ao Senhor. Então, não nos assustemos, resistamos firmes, enfrentemos com perseverança, com luta, os sofrimentos, as provações. O sofrimento, ele serve também para nos ajudar a vencer o pecado. O sofrimento nos une a Cristo, nos ajuda a testemunhar dele, porque quando nós vencemos as provações, a Bíblia mostra que nós conseguimos glorificar mais ainda ao Senhor. Jó glorificou a Deus em sua vida, mas naquele tempo de pó e de cinza, naquele tempo de grande sofrimento, a Bíblia mostra os discursos dele escritos na palavra que provam que ele desejava mais ainda glorificar a Deus. Ele combatia ali com seus amigos e ele procurou honrar, glorificar ao Senhor. Ele teve momentos ali de palavras que pareciam ali cobrança de Deus, mas eram questionamentos compreensíveis, humanos. Assim como Deus permite que tenhamos, não é errado nós perguntarmos a Deus o que está acontecendo, para Ele nos ajudar, para Ele nos mostrar. Meu irmão, minha irmã, desde que nós tenhamos temor e reverência, podemos desabafar, falar com Deus o que for necessário. Se você precisa, hoje ainda, ajoelhe, desabafe com Deus. Vai ser bom para você, para a sua alma, desabafe, entrega a Deus toda a sua queixa e lamento, sem murmurar, sem desprezar o Senhor, sem blasfemar contra Ele, mas fala, abra o seu coração perante Ele, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo compreende e que está pronto a estender a mão para te ajudar. Glória a Deus, aleluia. O sofrimento nos ajuda também, como ajudou a Jó, a manifestar um terno amor para com os irmãos. O sofrimento nos faz olhar com mais compaixão para o outro, para a outra. O sofrimento nos ajuda a compreender a dor do outro também. E o sofrimento nos ajuda também, meu irmão, minha irmã, a colocar os dons que Deus nos deu a serviço dos outros, a exercer esses dons, porque se nós vivemos alheio ao sofrimento, se nós vivêssemos uma vida só de bênção, só de paz, com muita gente sofrendo ao nosso redor, nós não compreenderíamos bem, nós não entenderíamos a dor daquele que está num leito de hospital, aquela que está num tratamento, aquela que está padecendo a carência de algo material, nós não compreenderíamos a dor de alguém que está destroçado emocionalmente por causa de uma perda sincera, por causa de um grande drama, por causa de um grande problema. Então o sofrimento na nossa vida nos faz ter compaixão, aprender a olhar para o outro de uma maneira especial. Por isso nós devemos também lembrar
como Jó viveu, e eu e você podemos, que nós devemos lembrar, aliás, que nós devemos enfrentar o sofrimento com exultante alegria. Jesus fala que bem-aventurados somos nós quando às vezes até nos injuriarem, nos perseguirem, disserem todo mal contra nós por causa do nome do Senhor, que nós devemos exultar, alegrar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo fala isso também, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser honrado quanto humilhado, tanto tendo fartura quanto a escassez, tendo abundância ou falta de tudo. Em todas as coisas ele aprendeu a viver contente, e ele aprendeu também que tudo ele pode no Senhor que o fortalece. O apóstolo Tiago, que nós mencionamos e lemos no início, ele fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, sabendo primeiramente isso, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem efeito completo, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então alegre, porque diz a palavra lá em Tiago ainda, que bem-aventurado aquele que é aprovado pelo Senhor, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós podemos afirmar nesse ponto aqui, para terminarmos esse ponto, que o sofrimento, ele tem um propósito de fazer com que glorifiquemos a Deus, com a nossa própria vida, com nossas ações posteriores, com o testemunho daquilo que Deus fez. Meu irmão, minha irmã, dê glória ao Senhor por tudo que você enfrentar. Nós sabemos claramente que Deus nos abençoará e nos dará a vitória em todas as situações. E por último, para encerrarmos a meditação dessa noite, deste momento tão especial que estamos reunidos aqui, né, na Igreja Presbiteriana da Paz, gravando esse momento, e também aí com você, onde você está. Por último, eu quero que você se alegre em nome de Jesus Cristo, de uma maneira muito especial. Nós vemos aqui certezas bíblicas na história do crente Jó, e falamos de 4 certezas já anteriores. Você relembre comigo: a realidade do mundo espiritual e sua influência no mundo visível, a realidade do pecado que habita em nós, que precisa ser justificado e mortificado, e também a realidade da ressurreição, da vida eterna ou da condenação eterna para quem não crê, para quem não se entrega ao Senhor. Falamos da realidade do sofrimento e das provações, mesmo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Falamos também, meu irmão, minha irmã, da realidade agora, para encerrar nesse 4º e último ponto, a realidade da aprovação. Veja comigo aí. Se você pode, repete: a realidade da aprovação, tanto para a vida espiritual quanto para a vida natural. Vamos encerrar essa meditação e antes da oração, lembrando disso. A Bíblia diz que Jó foi aprovado, e no tempo determinado por Deus, ele partiu para o descanso eterno. Ele foi aprovado em sua fé, em sua vida espiritual. Chegou o tempo dele partir para estar com o Senhor, para aguardar a ressurreição final, a vida eterna com Deus. E a sua vida nos serve de grande exemplo. Jó aguarda a ressurreição final dos mortos, para desfrutar desta vida eterna na presença de Deus, juntamente com todos aqueles que creem. Jó não está num estado agora privilegiado para conversar com Deus, para comunicar com Deus, e nós aqui dependendo de pedir para Jó alguma coisa. Não, Jó está aguardando. A Bíblia fala em Hebreus que todos esses que morreram na fé, eles ainda não foram aperfeiçoados, porque eles aguardam a nossa vez, a nossa chegada, eles aguardam o fim de todas as coisas. Mas Jó, ele já foi aprovado por Deus, tanto que Tiago fala o fim que Jó teve, não somente no aspecto físico, material, mas o fim de salvação eterna, de estar com Deus para sempre, na presença dele, que deve ser a minha e a sua finalidade, meu irmão, minha irmã. Jó, aprovado por Deus, fala claramente ali em Ezequiel que é um homem que mostrou a sua fé. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, quando Deus está questionando ali a respeito do pecado daquela sociedade, daquela geração, ele fala: ainda que estivesse no meio dessa terra, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E lá no versículo 20 do mesmo livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dessa terra, não salvaria nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida.
Deus repete isso para quê? Para mostrar nessa passagem de Ezequiel e em outros textos bíblicos que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não pode ficar aí reclamando, lamentando que às vezes alguém não quer servir a Deus, que alguém atrapalha você de servir a Deus, que você vai deixar para servir a Deus depois que acontecer a conversão de alguém, depois que alguém mudar a maneira de agir ou de pensar. Você e eu damos contas a Deus da nossa própria vida, da nossa própria alma, e não temos que nos justificar com mais outra palavra, com mais outra situação. Nós devemos nos apresentar perante Ele, render-nos a Ele, quebrantar o nosso coração, procurar viver como Jó, temente, com reverência, com integridade, com um esforço para fazer aquilo que Deus quer, para nos afastar do mal e glorificando a Jesus em todo lugar, em todo tempo, com a nossa vida, com nossas palavras, com nossas ações. Mas meu irmão, minha irmã, no dia final haverá a confirmação, a salvação para aquele que aqui fizer, assim fizer, aquele que se entregar ao Senhor. Mas ainda nessa vida eu quero encerrar falando do momento que Deus muda a sorte de Jó, que você já conhece muito bem, você pode ler no capítulo 42. Abra aí o capítulo 42 comigo do livro de Jó, para finalizar no último capítulo, a última página do livro de Jó. Abra comigo aí. Tiago fala assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. No capítulo 42, a Bíblia diz que depois de Jó verbalizar com Deus, Deus vai falando com Jó, vai tratando do interior dele, e nesse final ele responde ao Senhor: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste? Porque Deus diz a Jó: quem é aquele que sem consentimento encobre o conselho? Então Jó está dizendo que as suas palavras perante Deus foram palavras de alguém que não entendia. Ele declara: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando ele desabafa, quando ele verbaliza e Deus lhe responde, lhe faz aprender algumas coisas que ele não sabia, ele admite a sua pequenez, a sua dependência de conhecer e conhecer e conhecer e continuar conhecendo a Deus. E Jó, ele fala assim: escuta-me, Senhor, pois eu havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu declaro, Senhor, que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Jó, ele reconhece que, ainda que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele é um pecador, ele depende de Deus, ele tem que ter humildade perante o Senhor, o nosso Criador. E Jó declara isso, que ele se abomina, se arrepende no pó e na cinza, ele está disposto sempre a reverenciar o Criador, a se render perante Ele. E a Bíblia diz claramente que Deus, ele muda a sorte de Jó. Olha comigo o versículo 10 aí, se você abriu no capítulo 42 de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía, melhor dizendo. O Senhor deu a Jó o dobro de tudo que ele possuía. Quer ver o dobro? Vieram os irmãos, as irmãs, os que conheciam a Jó, comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, ele é curado de uma maneira tremenda, maravilhosa, ele se torna uma testemunha viva do Senhor. Esses irmãos, irmãs, amigos, conhecidos todos, consolaram Jó de todo o mal que ele enfrentou. E cada um deu a Jó dinheiro, deu um anel de ouro, cada um deu a Jó coisas materiais. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque Jó veio a ter 14 mil ovelhas, o dobro do que ele tinha, 6 mil camelos, o dobro do que ele tinha, 1000 juntas de bois, o dobro do que ele tinha, e 1000 jumentas. Tudo Deus lhe deu em dobro. Tem pessoas que falam assim, que Deus lhe deu em dobro tudo aquilo que você me desejar, né? Não é bem assim, meu irmão, minha irmã. Mas a Jó, no meio dessa grande provação, Deus traz para ele, restitui-lhe em dobro, porque Deus, ele tinha um grande propósito na sua vida. E a Bíblia diz também que Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ué, mas ele tinha 10 filhos, não é? E agora ele recebe só mais 10, por que não recebe mais 20?
porque a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que ao contrário dos animais, cada ser humano é uma alma vivente e a alma não morre. Jó teve 10 filhos, anteriormente 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia diz que Jó não os perdeu, Deus os recolheu, Deus os levou, mas eles continuaram contados, vivos na memória como filhos e filhas de Jó. E aí ele recebe 7 filhos, 3 filhas e perfaz, do total 20 filhos que ele teve, e eu considero claramente com a mesma mulher, com a sua esposa, para mostrar a glória para o nosso Deus. Deus restitui, Deus transforma o estado de Jó, Deus aprova a fé do seu servo e da sua serva. Então, pensando nessas certezas bíblicas, meu irmão, minha irmã, nós vamos orar. Vamos nos entregar a Ele agora, vamos pedir ao Senhor essa fé, essa perseverança, essa paciência, vamos pedir ao Senhor também, que nos ajude, que nos livre do mal e que nos aprove, para que o nome dEle seja glorificado e que Ele nos conceda grandes vitórias. Vamos orar agora? Se você pode, feche os seus olhos onde você está e ore comigo aí, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te adoramos pela Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, fazendo-nos lembrar dessa palavra e nos ensinando as verdades bíblicas, as certezas bíblicas através da vida do Teu servo Jó. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. Pedimos que o Senhor nos visite nesse tempo e em todo o tempo, que o Senhor não nos deixe, não nos abandone, que o Senhor renova a nossa fé, renova a nossa vida espiritualmente, materialmente, fisicamente, emocionalmente, que o Senhor restaura a nossa sorte, como diz a palavra, o Senhor muda a sorte, ó Deus, não como sorte humana, como um destino, como algo inesperado, mas como algo que é um trabalhar de vida, que o Senhor manifeste o Teu poder na vida do Teu filho e da Tua filha, que comigo ora neste momento, alcança, Pai, com o Teu poder, manifesta, Pai, Tua graça, manifesta a Tua alegria, o Teu renovo de vida e faz com que Teu servo e Tua serva continue perseverando na tribulação, na aflição e também continue Te glorificando na bênção e na vitória que o Senhor dá. Faz a Tua obra, Pai, completa a Tua obra na vida do seu e da sua serva, Pai. Completa, Pai, a Sua obra em nossas vidas e também abençoe a Tua igreja, abençoe Teu povo escolhido, reunidos ali presencialmente, reunidos, Senhor, em cada lugar da terra, reunidos também através da rede social, da internet. Que o Senhor abençoe cada um onde estiver agora, em nome de Jesus. Você crê? Diga bem comigo, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós estamos encerrando esse momento de culto aqui, no domingo 24 de maio de 2020, na Igreja Presbiteriana da Paz, e nós queremos lembrar que com o novo decreto municipal, nós já estamos realizando o culto com o maior número de pessoas e com um maior tempo de duração. Nós vamos com prudência, tomamos as medidas necessárias e também nós não vamos ter precipitação de encher a igreja, procurar encher a igreja. Com calma, paciência, perseverança, nós vamos ver a bênção do Senhor. Estamos avaliando também para retornar ao culto presencial das quintas-feiras, mas ainda não está plenamente decidido. Então, quero pedir a você que fique atento, que acompanhe os avisos ali pelos grupos da igreja, pela página da igreja e que você receba aí esses avisos com paz, com alegria, continue orando. Se você não sente tranquilidade para vir presencialmente, você vai continuar recebendo de alguma maneira as mensagens matutinas, vai receber algum culto, aí a live que teremos, né? Provavelmente pelas manhãs continuará, esses cultos também à noite através da internet. Que Deus abençoe, fique atento, continue em oração pela igreja, pelas autoridades constituídas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e também por toda a terra. Que Deus seja contigo, guarde a sua vida, a sua família, seu trabalho, guarde os seus bens, guarde a sua saúde e livre de todo mal, em nome de Jesus. Receba agora a bênção para encerrar neste momento. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo que por nós morreu, que o poder do Espírito Santo que nos ensina, nos aperfeiçoa e nos conduz a Deus, seja com todos vós, irmãos e irmãs, e seja também com todo aquele e aquela que faz parte da Igreja do Senhor, espalhada nessa cidade e na face de toda a terra. Que essa bênção derramada permaneça hoje e para todos sempre, sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Você pode dizer? Diga amém, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Duvidades
montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, declaro, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dá a chance de crescer um pouco mais. essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia.